Ei. Graça e paz a todos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família e que Deus realize todos os teus sonhos em 2019. É uma grande alegria estar pela primeira vez aqui nessa vigília que, com certeza, é a vigília que mais influencia essa nação. Quero dar graças a Deus também pela vida do presidente desse ministério, o Bispo Oídes. Quero louvar a Deus também pelo carinho e pela recepção do pastor Henrique César. Deus lhe abençoe. Muito bem recepcionado aqui. Estou até constrangido com tanto cuidado, com tanto carinho. Deus abençoe. Também ao meu amigo Tiago Lobos. Deus te abençoe, Tiago, que foi a ponte, o canal de Deus, para que eu pudesse estar aqui essa noite. Quero também cumprimentar um amigo de longa data, que está aqui conosco, pastor Davi Passamani. Deus te abençoe, uma honra poder tê-lo aqui conosco. Pastor Darlan, que Deus te abençoe. Aliás, Deus já te abençoou, né, Darlan? Com a Ingrid, né? Isso nota-se que você é um grande adorador, um homem de muita oração, e ela, quando te conheceu, estava aprendendo a orar. Deus abençoe vocês, né? Obrigado pelo carinho e vir prestigiar. Também quero cumprimentar aqui meu amigo o pastor Alain Brizotti. Alain me dá um certo ele me dá um certo medo, né, de morrer sem escrever. Porque eu estou tentando escrever meu primeiro livro, né? Desde que eu tinha 17, eu estou com 40, ele já está no 18º livro, pense. E esse aqui, então, tem um título que me chamou muita atenção, O Fruto do Espírito, um pequeno tratado aqui sobre a nutrição espiritual. Alan, Deus abençoe, viu? Muito obrigado pelo carinho e por vir prestigiar. Eu queria cumprimentar o pastor Flávio, eu tenho tantos amigos aqui, pastor Diego, Débora, Deus abençoe vocês. Eu tenho tantos rostos conhecidos aqui, então não vai dar para cumprimentar todo mundo, porque eu tenho muito o que falar e pouco tempo. Você trouxe a Bíblia Sagrada? Quem trouxe a Bíblia Sagrada? Abre a sua Bíblia Sagrada aí, em Romanos, no capítulo 11. Romanos, capítulo 11. Quero cumprimentar todos os pastores que estão aqui conosco, todos os amigos antigos, né, como Alex. Pouca gente sabe, mas eu morei aqui em Goiânia um tempo, né, Alex? E quando eu morava aqui, nós batíamos o ponto todos os dias em um lugar chamado Franz Café, porque lá fica aberto 24 horas. Eu queria que você desse uma olhada para a direita e uma olhada assim para a esquerda. Procure o santo que brilha mais perto de você e entenda que Deus escolheu ele para pagar para você essa noite. Obrigado, Deus abençoe. Romanos capítulo 11, quem encontrar dá um sinal e diga amém. Você ama a Bíblia Sagrada, santo? Ih, está morto. Está aí, santo? Eu vou pregar rápido, porque pregador ruim tem que pregar rápido antes do sono chegar. Vamos lá, presta atenção. Vamos lá. Trouxe a Bíblia Sagrada? Amém. Quem trouxe a Bíblia Sagrada? Amém. Levanta ela aí, deixa eu ver. Meu Deus, ainda tem muito crente. Serve no iPhone também, irmão. Bíblia é Bíblia em qualquer lugar. Glória a Deus. Romanos capítulo 11, verso de número 5. Romanos capítulo 11, verso de número 5. Quero falar essa madrugada sobre a graça, a provisão e o senhorio de Deus. De novo, a graça, a provisão e o senhorio de Deus. Diz assim: assim, pois, também agora nesse tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça,
Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é por obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram. E outros foram endurecidos. Precisamos compreender a graça desde a antiga aliança. Eu vou dizer de novo. Precisamos compreender a graça desde a antiga aliança, para que na nova aliança a revelação seja plena, a revelação sobre a graça de Deus seja completa, a revelação sobre a graça de Deus seja abundante. Há que entender a graça desde a antiga aliança, porque a graça, ela vem desde o início de tudo. Muitos de nós costumamos associar a graça ao pecado, como se a graça existira por causa do pecado, como se a graça tivesse tido origem com o advento do pecado. Tem gente que acorrenta a graça ao pecado. Tem alguns até que dizem que aonde há graça demasiada, parece que há liberdade para pecar. As pessoas costumam associar como se a graça tivesse sido gerada, tivesse sido pensada, tivesse sido manifestada a causa do pecado. Mas preste atenção, não havia pecado e já havia graça. A graça não existe por causa do pecado, mas quando houve pecado, a graça foi eficaz. Vou dizer de novo, a graça não existe porque eu pequei, mas quando eu pequei, a graça foi eficaz. A graça, na antiga aliança, pode ser vista lá nos dias de Noé. Venha comigo, Gênesis no capítulo 6. Gênesis no capítulo 6, se você encontrar, dá um sinal e diga amém. Capítulo 6 de Gênesis, verso 8, diz assim: Noé, eu vou ler de novo, porque eu sei que vai aparecer aí os infernautas. Então eu vou ler de novo, presta atenção. Noé, olha que lindo isso. Não é só Abraão, é antes de Abraão. Noé, porém, quando tem o porém, é porque alguém queria que não fosse assim. Vou falar de novo. Alguém queria que não fosse assim. Mas olhe para isso. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé já foi tomado pela graça. Noé já foi justificado pela graça. Noé já foi alcançado pela graça. Não havia nem sequer a velha aliança, não havia nem sequer a aliança que chamamos de velha. E Noé já havia provado da graça de Deus. A graça também se manifestou a Abel. Venha comigo, Gênesis capítulo 4. Mantenha sua Bíblia aberta, venha comigo. Gênesis capítulo 4, verso de número 3, diz assim: Aconteceu ao cabo de uns dias, que trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura delas. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou o Senhor. Desde criança
eu ouço dizer que Deus não aceitou a oferta de Caim porque os frutos estavam estragados. Pregadores e mais pregadores passaram pelos púlpitos das nossas igrejas dizendo que o fruto de Caim estava fora de tempo, estava ultrapassado, mas ao cabo de uns dias, quer dizer, no dia combinado ali estava Caim, no dia combinado ali estava Abel, e mesmo assim Deus não aceitou a oferta de Caim e aceitou a oferta de Abel. Primeiro, Deus determinou o dia de levar a oferta. Segundo, Deus determinou o lugar para se levar a oferta. Terceiro, a oferta de Caim foi rejeitada. Quarto, a oferta de Abel foi aceita. Quinto, Caim foi rejeitado. Sexto, Abel é quem foi aceito. Preste atenção, eles estavam oferecendo ofertas, mas quem Deus aceitava ou não aceitava era eles. Entenda isso, essas ofertas eram ofertas de redenção. Por que a oferta de Caim não pode ser aceita? Porque não pode haver redenção na obra do homem. E a oferta de Caim era o fruto da terra, que ele lavrou, que ele semeou, que ele plantou, que ele cuidou, que ele colheu e que ele apresentou. Mas a oferta de Abel foi o cordeiro que Deus deu, Deus fez nascer, Deus fez crescer. Abel só recebeu de Deus o cordeiro, e Abel foi aceito pela graça. A graça alcançou o homem em pecado. O primeiro homem e a primeira mulher, Adão e Eva, foram alcançados pela graça de Deus. Venha comigo, Gênesis capítulo 3, está com a Bíblia aí, santo? Fala alguma coisa aí, crente? Pelo amor de Deus, fica olhando assim não. Preste atenção. Gênesis capítulo 3 e verso de número 6. Viu a mulher que aquela árvore era boa para comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, deu também a seu marido e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Preste atenção, no original isso aí é: então foram abertos os olhos de ambos e envergonharam-se um do outro por estarem nus. Antes, eles já estavam nus, mas ninguém se envergonhava. Antes, eles já estavam nus, mas o homem não se envergonhava da sua nudez e a mulher não se envergonhava da sua nudez. Veja aí o capítulo 2, verso 25. Hein? Vamos lá, crente, pelo amor de Deus, abre essa Bíblia, santo. Aleluia! Você está aí? Balança a mão para ver que você está aí, para ver que está bem. Vamos lá. Eita, glória a Deus. Olha o verso 25. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Mas depois do pecado, a vergonha. Verso 8 do capítulo 3, venha comigo. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava pelo jardim. Olha isso. Eles ouviram a voz do Senhor Deus. Mas no verso 7, está dizendo: foram abertos os olhos de ambos, conheceram ou se envergonharam de estar nu, e porque tiveram vergonha um do outro, colheram para si folhas de figueira e fizeram para si aventais. Eles cobriram a nudez. O problema é a nudez? Vamos cobrir a nudez. Eles cortaram a folha da figueira e fizeram aventais. E assim, um já não se envergonhava do outro, porque não estavam mais nus. Mas eles ouviram a voz do Senhor, que descera na viração do dia. Olhe para mim que eu vou falar, presta atenção, eu vou falar. Eu sei que muita gente não está preparada para isso, mas eu vou ter que falar. Entendeu? Se não dá conta, vai ter que crescer, eu vou falar. Escute isso. Deus não tem problema com o pecado. Vou dizer de novo. Deus não tem problema com o pecado. Se Deus tivesse problema com o pecado, no dia que o homem pecou, era só Deus parar de descer. Mas quando o homem pecou, Deus continuou descendo da mesma maneira, porque Deus não tinha problema nenhum.
Quem tinha problema foi Adão, por isso que ele fugiu e se escondeu. Preste atenção, Deus não tem problema com o pecado. Quem tem problema com o pecado é você que está sempre fugindo dele. Se Deus tivesse problema com o pecado, ele não descia, ele não iria atrás de Adão, e ele não perguntaria: Adão, cadê você? Preste atenção, Deus foi atrás de um homem pecador. Se ele tivesse problema com o pecado, era só deixar esse homem para lá. Fala alguma coisa aí, santo! Preste atenção, Deus desceu e disse: Adão, cadê você? Não foi Deus que deixou de descer, foi Adão que se escondeu. Agora, se escondeu por quê? Se estava coberto com a figueira. Olha a resposta de Adão: ouvi a tua voz e os teus passos, e passeavas pelo jardim, e porque estava nu me escondi. Não estava mais nu, estava coberto pela folha de figueira. Então preste atenção, a obra do homem só pode cobrir pecado diante de homens. Vou dizer de novo, a obra do homem só pode cobrir pecado aos olhos do homem. A obra do homem não pode cobrir pecados diante de Deus. Eles estavam cobertos, pastor Maurício, mas quando Deus chegou, era como se estivesse nu, porque a obra do homem não tem poder para cobrir pecados diante de Deus. E o que acontece agora? Agora, ciente Adão de que sua obra, de que sua feitoria, de sua benfeitoria, de que aquilo que tinha feito de nada valeu, Adão e Eva vão provar da graça de Deus. Gênesis capítulo 3, verso 21. Fez Deus, e não o homem. Fez Deus, e não o homem, roupas de peles e os cobriu. Graça. Graça. Não mereciam. Estavam em desobediência. Estavam em estado pecaminoso. Estavam apartados de Deus no espírito, porque seu espírito já estava morto. Mas mesmo assim, a graça alcançou o homem moribundo no espírito, alcançou uma mulher moribunda no espírito, e a graça cobriu o pecado do homem. Graça, 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 não obras, graça, não obras, graça, 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 foi pela graça. Foi pela graça. Foi a graça e não as obras. Foi feitura de Deus e não de homens. Foi obra de Deus e não obra de homem, que cobriu Adão, que cobriu Eva. Quem está por aí, dá um sinal, diga amém, diga aleluia, diga glória a Deus. Levanta essa mão para o Espírito Santo. Faz alguma coisa, não fica aqui dentro como uma estátua, como uma múmia. Você está cheio de vida, a vida de Cristo está dentro de você. Não é possível ouvir a palavra de Deus e a vida de Cristo que está dentro de nós não se manifestar, não começar a borbulhar, não começar a ferver dentro de nós. Graça. Foi pela graça. Um antigo professor que eu tinha definia a graça como sendo tudo dado por nada a quem nada merecia. Como que ele definia a graça? Tudo dado por nada a quem nada merecia. A definição clássica da graça, que é a graça, um favor que eu não mereço,
É isso. É isso. Mas ainda é raso para os que vivem nesse tempo. Era bastante para quem vivia 20, 30, 40, 50 anos atrás. Mas é raso para quem vive nesse tempo. Outro dia alguém me acusou de mudar a doutrina. Nunca mudei a doutrina. O que alguns crentes não perceberam é que a doutrina é de revelação progressiva e não estática. Como qualquer ciência, como qualquer conhecimento, é de revelação progressiva. Quando nós estudávamos lá no início do nosso ensino médio, lá no final do ensino fundamental, nos foi ensinado sobre o átomo. O que é um átomo? A menor partícula da matéria ensinaram para nós. E se você respondia isso numa prova, você ganhava 10. Responda isso hoje, você vai ganhar um 0. Porque os átomos, que eram até então indivisíveis, foram divididos em nêutrons, prótons e elétrons. O que vamos dizer? Que quem nos ensinou sobre o átomo mentiu para a humanidade? Ou que não tinha caráter e não prestava? Ou que não fez bem o serviço que tinha que fazer? Não é assim que nós temos que tratar quem nos ensinou e nos trouxe até aqui. Por eles estamos aqui. Mas preste atenção, também não precisamos morrer aqui. Dá para seguir caminhando, dá para seguir avançando. Ei! Quando eu estudava, se eu não me engano, Plutão era planeta. Parece-me, não sei, que não é mais. Foi rebaixado. Alan está dizendo que foi rebaixado. Você consegue entender que o sistema solar que você conheceu na escola já não é mais igual e que todos aqueles livros já não servem para mais nada? O que vamos dizer que mentiram para nós? Quando você decide estudar, você tem que ter coragem. Quando você decide estudar, você tem que estar preparado para uma coisa muito importante. Qual? Você tem que estar preparado para descobrir que muita coisa que você pensa que é mentira é verdade. E que muita coisa que você pensa que é verdade pode ser mentira. Quando Moisés recebeu de Deus a ordem para fazer o tabernáculo, colocou no seu átrio uma bacia de bronze, feita com os espelhos das mulheres que ministravam à porta do templo, porque não tinha vidro naquele tempo, o espelho era feito de bronze polido, e as mulheres que estavam na porta do templo, elas deram seus espelhos para fazerem a bacia de bronze, para os sacerdotes lavarem as suas mãos e ministrarem no altar de Deus. Preste atenção, essa bacia, com um pouco mais ou menos, aproximadamente 40 centímetros, onde os sacerdotes lavavam as mãos e os pés, no templo de Salomão, no templo que Salomão construiu, que Davi recebeu de Deus a planta, essa bacia passou a se chamar mar de fundição. Era segurada por 12 bois de ouro. 12 bois, todo revestido de ouro. E a bacia de bronze ficava sobre esses bois fundidos com bronze. Deixa eu te dizer uma coisa, os sacerdotes entravam dentro dela e se recreavam nela, diz a Bíblia. Deus foi quem criou a jacuzzi. Uma coisa extraordinária como essa não podia ser criação de outra pessoa, a não ser do nosso Deus. Preste atenção. Lá no templo de Ezequiel, essa mesma bacia, esse mesmo mar de fundição que está no templo de Salomão, no templo de Ezequiel, é um rio que brota da morada do Todo-Poderoso, um rio que sai do trono de Deus e se divide em duas partes, e corre para o mar Mediterrâneo, e corre para o mar Morto, e que sarou as águas do mar salgado. Ninguém mudou a doutrina, desde Moisés até a volta de Cristo, mas a doutrina cresce, 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 avança. Quer ficar estacionado? Fique, eu não vou ficar. Quer ficar preso na bacia de bronze? Fique. Eu vou nadar no rio que sai do trono de Deus. Eu vou entrar com
com as minhas pernas, com os meus pés, eu vou entrar com o meu corpo, eu quero que as águas deem nos lombos. Aliás, eu quero mergulhar em águas profundas. Então ninguém está inventando moda, ninguém está descobrindo pólvora. Isso aí é coisa de gente invejoso, que não consegue produzir fruto. Teólogo de internet, que nunca sentou num banco de uma faculdade séria, que nunca precisou entregar uma monografia na vida, que jamais defendeu uma tese. Sabe, teólogo de internet que define você por 30 segundos de um vídeo. Ali ele faz o julgamento, ali ele faz a análise, porque nunca estudou nada, nunca fez nenhum curso, isso nunca formou em nada. Porque se tivesse formado, ia saber que uma monografia não é reprovada de primeira, e que uma tese, se contestada, tem que dar direito de defesa. Nada é feito na covardia, como é feito no mundo da internet, por esses instrumentos de Satanás. Ainda tem gente séria, irresponsável para com as coisas de Deus. Se você quer ficar aí, seu religioso, porque hoje a gente não tem mais problema com o diabo. O problema agora é com crente religioso, travado, cabeça oca, que só tem um neurônio, que corre sozinho e chega em segundo. Filho de Satanás, instrumentos do diabo. Pare de atormentar a igreja do Deus vivo e deixe fluir a sã doutrina e deixe crescer a revelação. Arabantore candere vandore candalabashurianda. Arracavandote canduriandere candalabashurianda. Ei que andor ruvanete, acavandote andere candalabashai. Assim diz o Senhor, um tempo vem chegando sobre essa nação, aonde o conhecimento não será privilégio de poucos, mas realidade de muitos. A graça tem se manifestado desde antes do pecado. A graça alcançou o homem antes do homem pecar. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, no capítulo de número 2 e verso de número 4. Gênesis, capítulo 2 e verso de número 4. Está escrito assim: estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados. No dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, toda a planta do campo ainda não estava na terra, toda a erva do campo ainda não havia brotado, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Presta atenção, não havia homem para lavrar a terra. Tem crente aí, pelo amor de Deus? Diga comigo, só os crentes, os simpatizantes podem ficar de fora. Diga comigo, não havia homem para lavrar a terra. Irmão, qualquer criança consegue interpretar esse texto. O que Deus quer ao formar o homem? Que o homem lave a terra. O que Deus quer? Que o homem trabalhe na terra. O que Deus quer? Que o homem plante na terra. Está fácil, está simples. Até menino entende. Você está aí? Você está aí, crente? O pessoal tem uma certa dificuldade, porque eles não entendem que o Gênesis capítulo 1 é o mundo da criação. Gênesis capítulo 2 é o mundo da formação. Em Gênesis no capítulo 1 você vai ler o tempo inteiro: criou Deus, criou Deus, criou Deus, criou Deus, criou Deus isso, criou Deus aquilo, criou Deus aquilo outro. No capítulo 2 Deus não cria mais nada, já está criado. Então ele só forma aquilo que ele criou, porque Deus nunca começa o que não terminou. Deus só começa o que ele terminou. Deus só começa quando termina. Você é um projeto que Deus só começou depois que terminou. Ou seja, é impossível que você dê errado. Eu vou dizer de novo: você é um projeto fadado a dar certo. Deixa eu te falar uma coisa: você é um homem fadado ao sucesso. Você é uma mulher fadada ao sucesso. Tem um tempo de deserto? Tem. Tem um tempo de provação? Tem. Tem um tempo de angústia? Tem. Tem um tempo de choro?
Tem, mas o choro só pode durar uma noite, e não tem noite que dura para sempre. Posso te dizer, a alegria já vem para aqueles que continuam fiéis, para aqueles que continuam crendo, para aqueles que andam na fé que teve Abraão. A alegria vem pela manhã, vem pela manhã, vem pela manhã. Sabe qual é o problema do crente? É a leitura rápida dos textos. Ninguém quer ler com calma. Tem que ler devagar. Alguém me disse: pastor, Deus criou o homem. Quando ele viu que o homem estava solitário, resolveu criar a mulher. Eu falei: mentira. Coisa de quem não lê Bíblia. No dia em que Deus criou o homem, também criou a mulher. No mesmo dia, na mesma hora, no mesmo minuto, no mesmo segundo, é só ler. Gênesis capítulo 1, vou mostrar, porque aqui, irmão, conversa fiada não, desses pregadorzinhos furreca de meia boca, nunca prova nada do que fala. É verdade, tem que falar, alguém tem que falar. Gênesis capítulo 1, verso 27, olha como está escrito: criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, está criado, homem e mulher, pronto, criou. No capítulo 2, verso 7, Deus não vai criar, vai formar. Ele não está criando, está formando. Então ele forma um primeiro e o outro depois, mas cria juntos. São criados na mesma hora, no mesmo dia, no mesmo minuto, no mesmo segundo. Abra em Gênesis capítulo 5, verso 1, que eu vou lhe mostrar. Gênesis capítulo 5, verso 1. Abra aí que eu lhe mostro. Estes são os livros da geração de Adão. Olha o texto, diga comigo se você pode. No dia, diga comigo, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Então no dia que Deus criou homem e mulher. No dia que ele formou primeiro o homem e depois a mulher. Mas quando criou homem e mulher. E os abençoou, veja, está no plural. Ele os abençoou e chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. Está no plural de novo. Então observe, ele cria no plural, chama de Adão. Mas tem dois. Onde é que estava a mulher? Dentro do homem. A mulher era um mistério escondido no homem. Quando Deus vai formar a mulher, não é porque o homem estava solitário, não, porque a Bíblia não diz que o homem estava solitário. A Bíblia diz: Deus olhou e viu que não era bom que o homem estivesse só. Deus disse só e não solitário. O homem não se sentia sozinho. Ele estava conectado à criação de Deus. Ele estava conectado ao Criador. Não havia solidão na vida do homem. Só não era bom que ele estivesse sozinho, porque para ele vai ser formada a mulher, porque para ele foi criada. Então no capítulo 2, a partir do verso 21, Deus forma a mulher do homem. O homem foi formado da terra, mas a mulher foi formada do homem, porque Deus criou a mulher no homem, e Deus tira ela do homem, né? Primeiro como? Deus traz um profundo sono sobre o homem. Bom, não se iluda, esse sono é morte. Deus matou Adão. Por isso que lá na frente Adão é comparado com Cristo, lá em 1 Coríntios capítulo 15. Deus matou Adão. Pastor, e por que a Bíblia não diz que Deus matou Adão? É simples. A Bíblia não pode empregar a palavra morte para quem não pecou. Olha o que a Bíblia diz dos santos que morreram. Ela diz: e não são poucos os que dormem. A Bíblia diz que os santos dormem. Por quê? Porque foram justificados de seus pecados. Então diz que eles dormem. Mas você sabe que morreu. Tecnicamente Adão morreu. Deus feriu o seu lado, e do seu lado tirou a mulher. Preste atenção, Jesus Cristo também morreu na cruz, porque Cristo é um Adão. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios que Adão é o primeiro Adão, e que Jesus Cristo é o último Adão. Ainda que essa crentalhada de internet costuma dizer segundo Adão. Não tem segundo Adão, porque não vai ter terceiro, santo. É primeiro Adão e último Adão.
Teve um primeiro homem que nasceu sem a necessidade de uma relação sexual entre um homem e uma mulher, e Jesus Cristo é o último homem que nasceu sem a necessidade da relação sexual entre um homem e uma mulher. E diferente do primeiro Adão, o segundo Adão nunca pecou. Porque escute isso, quando o primeiro Adão pecou, você também pecou. Porque assim como Eva estava nele, eu também estava, você também estava, sua família estava, todos nós estávamos no corpo do primeiro Adão. Sabe que lá em Hebreus, no capítulo 7, a Bíblia vai dizer do sacerdócio de Levi. E vai dizer que até Levi, que recebe dízimos, teve um dia que pagar dízimos. Você sabe que Abraão ainda não tinha tido Isaac. Isaac ainda não tinha tido Jacó. Jacó ainda não tinha tido nem Rúben, nem Simeão, nem Levi. E sabe o que a Bíblia diz? Que quando Abraão se encontrou com Melquisedeque e dizimou, Levi dizimou com ele. Porque diz o texto, estando ele nas entranhas de seu pai Abraão, dizimou junto. Então Deus enxerga assim. Deus enxerga todo mundo que vai nascer de mim, dentro de mim antes de nascer. Nós estávamos todos no corpo do primeiro Adão. Quando ele pecou, nós pecamos. Quando ele foi condenado, nós fomos condenados com ele. E ele não foi condenado por uma corte inferior, ele foi condenado pelo Supremo Juiz. Não há como apelar, não há recurso de apelação. A sentença foi dada, está condenado. E nunca mais esse homem vai deixar de estar condenado. Não há salvação para esse primeiro homem. O que Deus tem que fazer para salvar? Tirar você do corpo do homem que pecou e transportar você para o corpo do filho do seu amor. Ele tirou você do corpo do primeiro Adão e te introduziu no corpo do último Adão. Cristo pecou? Não. Se ele não pecou, a morte não tem poder sobre ele. E onde está a nossa salvação? Não é em crer que Jesus é o Filho de Deus. Não é aí. Isso aí é o que a igreja ensinou. Mas o que a Bíblia diz é, se creres, leia lá em Romanos 10. Se creres que Deus o ressuscitou dos mortos. É nisso que tem que estar a sua fé. Você tem que crer que Deus ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, para que você possa receber o Espírito Santo. Porque se ele não ressuscitou dos mortos, é vã a nossa fé, porque é mentira. Mas se ele ressuscitou, eu também vou ressuscitar, porque eu sou corpo de Cristo. Olhe para mim que eu vou te falar, é chocante, mas eu vou falar. É difícil de entender para muitos, mas eu vou falar. Não tem como te condenar mais. Vou falar de novo. Não tem mais como te condenar. Porque você está em... E Cristo não pecou, não pode ser condenado. Por isso que o texto diz, e já não resta condenação para os que estão em Cristo Jesus. E não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Pastor, essa pregação é perigosa. Os crentes vão pecar. Vão não. Essa pregação revela os ímpios que estão escondidos no nosso meio, que nunca foram transformados em uma nova natureza, porque o pecado é contrário à minha natureza. Eu tenho a natureza de Cristo. Cristo está sendo formado em mim. O Espírito Santo se uniu ao meu espírito. Nos tornamos um só espírito. É natural que o homem tome banho. É natural que o homem coma.
Mas não é natural colocar óleo de motor em um homem. É antinatural, não é natural. Nós não gostamos daquilo que não faz parte da nossa natureza. Então essa mensagem não libera crente para pecar. Revela quem está na igreja e não é crente. Gente que tem a sua velha natureza contida, não morreu. E quem está contido, a qualquer momento se solta. Os que morreram e deixaram Cristo nascer, com esses, irmão, não tem mais jeito. Você pode colocar uma placa aí na porta, está liberado o pecado, e eles vão dizer, não faz parte mais da minha natureza. Ora bandere calabandoro covandere candalabachurianda. É em busca desses que nós estamos. Porque quem não recebeu de Deus essa nova natureza e o Espírito de Cristo não pode compreender o que eu estou pregando. Não pode, simplesmente não pode. E não é porque não é intelectualmente capaz, não é porque não tem formação suficiente, é porque Deus não permite. Simples, Deus não permite. Só para a gente encerrar, volte lá para o verso de número 4. Gênesis 2, 4, não, ou Gênesis 2, 5. Volte lá, põe no telão por gentileza. Gênesis 2, 5, olha lá. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, porque ainda o Senhor Deus não havia feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Amém ou não amém? Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Olha o verso 8. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Diga comigo, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Catequese, catequese, catequese. Sai deles em nome de Jesus. Presta atenção. O Éden não é o jardim. Um jardim é que foi plantado no Éden. A palavra hebraica Éden não está traduzida para nós. Ela foi apenas transliterada. O que quer dizer Éden? A palavra Éden vem da palavra Adamar. Adamar em hebraico é terra, de onde vem a palavra Adão, Edom, Edém. Adão, que veio da terra, Edom, vermelho como a terra, Edém, terra fértil, terra deleitosa, terra fértil, terra de delícias, terra de gozo, terra de paz, terra de abundância, terra fecunda, terra fértil. Está conseguindo entender? Diga amém. Assim era a terra antes do homem pecar. Nela não tinha espinhos, nela não tinha abrolhos, porque não subiu ao coração de Deus que você um dia tivesse que chorar por causa dos espinhos da vida. Não subiu ao coração de Deus o desejo de que você tivesse que experimentar o gosto amargo dos abrolhos. Isso só aconteceu com o advento do pecado. Mas se você está em Cristo e é uma nova criatura, levante a mão que eu quero profetizar. Eu declaro e profetizo. Eu vou dizer de novo. Eu declaro e profetizo no santo nome de Jesus, na autoridade das Escrituras Sagradas, pelo poder do Espírito Santo, que Deus vai adiante de ti, arrancando do teu caminho todo espinho. Eu vou dizer de novo. Toda planta que o Pai Celestial não plantou tem que ser arrancada da tua frente. Eu declaro que as tuas lágrimas esse ano serão apenas de alegria, pelas grandes vitórias que o Senhor teu Deus há de te conceder. Não haverá nada amargo na tua vida. Deus vai adiante de ti, arrancando os abrolhos, arrancando as coisas amargas. Declaro, profetizo, pelo poder do nome de Jesus, que o teu restante de ano será doce, 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 como o destilar de um favo de mel. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, para as bandas do Oriente, e colocou ali o homem que havia formado. Presta atenção. Colocou ali o homem que havia formado. Quando Deus plantou o homem, quando Deus plantou o jardim, o homem já tinha sido formado. O que isso nos revela?
O homem não foi feito para o jardim. O jardim foi que foi feito para o homem. Verso 9. Fez Deus brotar da terra toda sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para o alimento. Também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Saía um rio do Éden para regar o jardim. Ele se dividia em 4 braços. O nome do primeiro rio é Pison. Ele rodeia a terra de Avilar, lugar onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. Ali também há o bedelho e a pedra sardônica. O nome do segundo rio é Gion. Ele rodeia a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre. Em outra tradução, Idequel, corre para o oriente da Síria. O nome do quarto rio é Eufrates. Verso 15 diz assim: havendo o Senhor Deus formado o homem, o colocou no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Olhe para mim: lavrar e guardar, lavrar e guardar, lavrar e guardar. Porém, no verso 16, Deus contrapõe tudo o que vem sendo dito na Escritura. Porque Deus é assim, gosta de contrariar quem acha que sabe tudo. Deus é assim, Ele não suporta soberbo. Eu não sei se você lembra que a oração de Jesus foi feita assim, ó: Pai, eu te agradeço, porque o Senhor quitou. Sabe o que é quitar? Retirou, tomou essa revelação dos sábios, dos doutos e dos entendidos, e as revelou aos humildes de coração. Pré-requisito para aprender Bíblia é ter humildade. Chega com essas caras de pitbull bravo, não tenho medo não, aqui ninguém tem medo de você não, ô seu enconha. Esses homens ultrapassados que acham que malcriação, falta de respeito é sinal de espiritualidade. Acabou o seu tempo. Você vai pregar sabe aonde? Você vai pregar em boteco, você vai pregar em presídio, para você aprender a virar gente e a falar com a igreja de Cristo com decência e respeito. Preste atenção. Olhe para isso. Deus disse: de toda árvore do jardim comerás livremente. Ou seja, Deus criou o homem para o trabalho, mas na hora do homem trabalhar, Deus não permitiu que ele trabalhasse. Deus desceu primeiro, Deus plantou o jardim, Deus fez frutificar, a graça se manifestou e Deus proveu o homem. Desde o início de tudo, Deus sempre sonhou em ser o seu provedor. Olha para quem está do seu lado e diga assim: Deus sempre quis prover você de uma tal maneira e de tal forma, até que na tua vida não houvesse mais nenhum tipo de falta ou de necessidade. Você está por aí, irmão? Nem falta, nem necessidade. Você está por aí, você está por aí, você está por aí. Nem falta, nem necessidade. Nem falta, nem necessidade. Nem falta, nem necessidade. Você sabe qual que é o maior sonho de Deus na vida de um homem que tem a Jesus? Provê-lo. Sabe qual que é a prioridade de Deus na vida de quem tem a Cristo? Provê-lo. Tem um momento de prova, não conte isso, porque na prova você pode viver a escassez, mas é só prova da sua fé, porque você precisa manifestar fé. Sem fé não se pode agradar a Deus. Então Ele prova para que a sua fé apareça. Não é para te castigar. Deus não é seu inimigo. Deus não quer te matar. Deus não te odeia. Deus só está esperando você manifestar a tua fé. Deus só está esperando você crer até quando todos os seus recursos se esgotarem. Deus está esperando você crer contra a esperança. Deus está esperando você continuar acreditando até quando todo mundo disser: não tem mais jeito. E aí, depois de muita humilhação, depois de muita piada, depois de muito riso, depois de muita afronta, Deus vem, toma você e te levanta.
vergonha dos teus inimigos, para a vergonha dos ímpios, para a vergonha dos zombadores, para a vergonha dos escarnecedores. O teu Deus é um Deus provedor que tem prazer em dar. Quer entender Deus e o homem? Aguenta aí. Eu estou dentro da minha 1 hora. Ganhei 1 hora. Estou dentro dela. Sou extremamente obediente. Quando faltar 1 minuto, eu ponho o microfone aqui. Segura aí. Preste atenção. Quer entender Deus e o homem? Entenda o homem e a mulher. Sabe por que nós não entendemos de Deus? Porque não entendemos de relacionamento entre homem e mulher. Deus se chama esposo nas Escrituras. Deus chama Israel esposa. Deus chama seu filho de noivo. Deus chama a igreja de noiva. Na relação entre Deus e o homem, Deus é o homem, nós somos a esposa, nós somos a noiva, nós somos a mulher. E sabe como é que funciona? Deus ensinou assim: o homem tem que prover a mulher, porque a provisão está ligada ao senhorio. Não tem senhorio sem provisão. Só pode haver senhorio onde há provisão. Por que Deus diz que o homem tem que prover a casa? Porque o homem, quando ele não prover a casa, ele deixa de ser o senhor da casa e passa a ser um banana. Homem sustentado por mulher é banana. Homem sustentado por mulher é um banana. Pastor, está me chamando de banana? Se achar ruim, é só arrumar um emprego. Preste atenção. Presta atenção. Deus disse que o homem é o provedor. Porque quando Deus criou o homem foi feito à imagem de Deus. Imagem. Tem pernas, Deus tem perna. Tem pé, Deus tem pé. Tem dedo, Deus tem dedo. Tem mão, Deus tem mão. Tem cabeça, Deus tem cabeça. Tem olho, Deus tem olho. Amém? Mas isso não é a semelhança. Porque para ser semelhança, todos os sentimentos que tem em Deus tem que ter no homem. Mas o homem não podia sentir um sentimento que Deus tinha. Porque o homem tinha sido formado primeiro, e a mulher ainda não tinha sido formada. Então o homem não podia sentir o que Deus sentia quando Deus proviu o homem. Então Deus formou a mulher para que o homem fosse completamente semelhante a Deus e pudesse sentir tudo o que Deus sentia quando Deus provia a ele. Você está conseguindo entender? Diga amém. O homem é o provedor. A provisão está ligada ao senhorio. Veja se você já ouviu isso alguma vez na sua vida. Presta atenção, ó. Enquanto você morar aqui, debaixo do meu teto, comendo da comida que eu pago, vai ser do meu jeito. O dia que você quiser que seja do seu jeito, você vai sair, vai procurar um emprego, vai trabalhar, vai ganhar dinheiro, vai pagar suas contas, e aí vai ser do seu jeito. O que os pais estão dizendo? Enquanto eu sou o provedor, eu mando. Enquanto eu for o provedor, eu tenho o governo. Enquanto eu for o provedor, eu tenho o senhorio. Deus só pode ser senhor de quem ele é provedor. Olhe para a pessoa que está dizendo, diga para ela assim, ó: Deus quer te enriquecer. Ah, meu irmão, sacode esse santo aí, diga para ele: Deus quer te enriquecer. Deus quer te enriquecer, pastor Arão Brizotti. Yuri, Deus quer te enriquecer. Deus quer te enriquecer. Deus quer te enriquecer, Tiago. Olhe para ele e diga então, diga assim. Diga, para quê? Para ele ser o Senhor da sua vida. Vou encerrar. Dá para amanhecer o dia falando. Aqui não é falta de argumento não. É falta só de tempo. Argumento a gente tem. Porque já passou o tempo desses pregadores que não tinham que falar e ficavam inventando. Nós temos muito o que dizer. Temos muito o que dizer. Abra em Gênesis capítulo 1, verso 1. Gênesis capítulo 1, verso 1. Só quem encontrar, diga amém. No princípio criou Deus. Quem criou? Quem criou? Verso 2. E o Espírito de Deus. Espírito de quem?
Verso 3, e disse Deus. Verso 4, viu Deus. Verso 5, e Deus chamou. Verso 6, e disse Deus. Verso 7, e fez Deus. Verso 8, e chamou Deus. Verso 9, e disse Deus. Verso 10, e chamou Deus. Verso 11, e disse Deus. Verso 12, no final do versículo, viu Deus que era bom. Verso 14, e disse Deus. Verso 16, e fez Deus. Verso 17, e Deus os pôs. Verso 18, no final do versículo, viu Deus que era bom. Verso 20, e disse Deus. Verso 21, e Deus criou. Verso 22, e Deus os abençoou. Verso 24, e disse Deus. Verso 25, está escrito, e fez Deus. Verso de número 26, e disse Deus. Verso de número 27, e criou Deus. Verso de número 28, e Deus os abençoou. Verso de número 29, e disse Deus. Verso de número 31, viu Deus. Capítulo 2, verso 2, havendo Deus. Verso 3, e abençoou Deus o sétimo dia, porque nele descansou de toda a obra que criara para fazer. Esta é a obra Hexaemeron, a obra dos 6 dias. Qual foi a última coisa que Deus fez nesses 6 dias? O homem, a coroa da criação divina. Já que está terminado, o homem agora está criado, está no jardim, está provido. Veja como a leitura muda daqui para frente. Capítulo 2, verso 4 diz: estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Observe o verso 5, que o Senhor Deus não tinha feito chover. Olha o verso 7, e formou o Senhor Deus. Verso 8, e o Senhor Deus, e plantou o Senhor Deus. Verso 9, e o Senhor Deus fez brotar. Verso de número 15, e tomou o Senhor Deus. Verso 16, e ordenou o Senhor Deus. Verso 18, e disse o Senhor Deus. Verso de número 19, havendo pois o Senhor Deus. Verso de número 21, então o Senhor Deus. Verso de número 22, e da costela que o Senhor Deus. Verso de número 1 do capítulo 3, ora, era a serpente a mais astuta de toda animalha do campo que o Senhor Deus tinha feito. Preste atenção, antes de Deus prover o homem, Deus era apenas Deus. Deus do céu, Deus da terra, Deus da lua, Deus do sol, Deus das estrelas, Deus das plantas, Deus do mar, Deus do peixe, Deus de tudo. Mas depois que Ele fez o homem, Ele proveu o homem, Ele deixou de ser apenas um Deus e passou a ser Senhor Deus. Porque Deus é Deus das coisas, mas é Senhor dos homens. A tua prosperidade é o maior sinal do governo que Deus tem sobre a tua vida. Quanto maior a sua capacidade de obedecer, maior a quantidade de riquezas que Deus vai confiar na tua mão. Olhe para mim e eu encerro aqui. Diga comigo, se Deus quer dar e eu quero receber, é porque você quer receber. Porque quando a Bíblia diz que é melhor dar do que receber, você não concorda com isso. Porque isso Deus está falando dele. Ele tem prazer em dar, o seu está em receber. Porque Deus é doador, você é um receptor. Deus dá, você recebe. Por que não está dando certo? É só voltar ao princípio. Quando que Adão perdeu essa graça? Observe a ordem. Verso 16 do capítulo 2. Ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo: de toda a árvore do jardim comerás. A ordem não é: não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. A ordem começa: de toda a árvore do jardim comerás. Comer das árvores do jardim não era uma opção, era uma ordem. Ou seja, não desfrutar daquilo que Deus criou para você é tão pecado quanto tocar naquilo que Ele te proibiu. Rejeitar a graça de Deus é o maior pecado que um homem pode cometer. Quando Adão perdeu essa graça? Quando ele proveu a si mesmo, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando Deus disse: de todas as árvores comerá, o fruto daquelas árvores se tornaram provisão do homem. Você está aí? Mas no meio da provisão do homem, Deus separou algo e não deu autorização para o homem comer. Chamava a árvore do conhecimento do bem e do mal. O problema nunca foi a árvore, o problema nunca foi o fruto. O problema era o princípio que estava aplicado ali, que foi quebrado. No meio da provisão do homem, Deus separou algo para ele e não deu autorização ao homem de comer. Esse princípio existe até hoje. A árvore do conhecimento do bem e do mal hoje chama dízimo. No meio da tua provisão, Deus separou algo para ele que você não pode comer. Quando você come, paga a sua conta.
quando você obedece. Deus é o provedor. Deus te abençoe. Eu ia pregar, mas deixa pra lá. Fica de pé, gente. Presta atenção, olha aqui pra mim, antes de você ir embora pra sua casa. Eu sei que você viu muita gente vindo aqui no altar e você ficou pensando, o que está fazendo? É uma semente que se dá e semeia. Na casa do oleiro a gente tem a nossa oferta que a gente faz. E você faz conforme Deus propõe no seu coração. Se você quiser vir deixar uma semente aqui também, para a vida e para o ministério do pastor Eduardo, antes de você ir embora, faça isso, de livre e espontânea vontade. Levanta a tua mão direita para o céu. Eu quero abençoar a tua vida. Você vai embora para a tua casa, nenhum mal te sucederá, nada vai te acontecer. Deus está guardando a tua casa, e ao romper do dia, haverá notícia boa da parte de Deus para a tua vida. Eu te abençoo e declaro a bênção de Deus sobre você. Abrace alguém e diga para ele, vamos embora que a bênção é nossa. Deus te abençoe e até quarta-feira que vem, em nome de Jesus.